Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do RetroGis. Essa série de vídeos, podcast, como você quiser chamar, tem o objetivo de registrar a história do geoprocessamento, dos sistemas de informações geográficas, das geotecnologias, principalmente aqui no Brasil. Meu nome é Abimael Sereda Júnior, eu sou geógrafo, atuo na Geografia das Coisas, que é a empresa que está iniciando esse projeto RetroGis, mas tenho certeza que outras empresas, universidades, outras iniciativas, com o tempo, irão se juntar a nós aí nesse projeto que não tem objetivos financeiros, não tem objetivos de arrecadação, mas o principal objetivo, como já foi dito, registrar essa história por quem faz e por quem fez essa história no Brasil. Né? Hoje falar de QGIS, ArcGIS, o Spring, outros softwares, CAD, inteligência artificial, inteligência geográfica, enfim. Mas tudo isso teve um começo. E esse começo parece que é tão distante, né? E por isso a gente está chamando aqui, antes que o pessoal convidado fique bravo, não são os antigos, não são os velhinhos do geoprocessamento, não. São aqueles que construíram e estão construindo a história do geoprocessamento, dos sistemas de informações geográficas no Brasil. E hoje eu tenho a grande honra, né, nesse episódio 1, nesse episódio piloto, de ter como convidado não só um mestre na área, mas também um grande amigo, que agora eu vou colocar ele na tela junto comigo aqui com vocês. Tá aí ele, o professor Edilson Bias, que atualmente está na Universidade de Brasília, na UNB, ele é geógrafo. O Edilson agora já está na tela, já pode dar um tchauzinho pro pessoal aí. E a ideia aqui, pessoal, é um bate-papo, é descontraído, tá, Edilson? E aí eu quero falar quase nada, eu quero extrair de vocês aí, quero extrair de você hoje nesse nosso episódio, histórias, causos, você é um bom contador de histórias, não é à toa que está aqui como o primeiro. E eu, mais uma vez, Edilson, agradeço muito a sua participação. E agora é contigo, cara. Vamos começar falando, eu não quero te apresentar, falar um pouquinho do seu perfil, seu histórico, enfim. Vamos lá, Edilson. Muito obrigado por ter aceito esse convite para participar. Abimael, eu é que agradeço esta oportunidade, né? E, muito especialmente, por estar dando o pontapé nesta jornada que eu tenho certeza que trará grandes contribuições para quem tiver a oportunidade de ouvir e compartilhar, né, das experiências que muitos, né, como eu, tiveram a oportunidade de passar durante os anos que caminharam aí nesta longa tarefa de procurar fazer com que a informação geográfica fosse efetivamente um instrumento utilizado para a gestão da informação geográfica. Eu agradeço a você, tá, e me coloco aí à disposição para desenvolver aquilo que você preparou e de acordo com aquilo que você considerar que seja o mais oportuno para essa nossa conversa. Então, Edilson, eu gostaria de colocar e começar a contar um pouquinho antes do seu histórico acadêmico, profissional, que eu sei que é muito interessante, mas um pouquinho do seu perfil, o seu histórico de formação, e eu acho que aí sempre a pergunta, que ela vai chegar um pouquinho mais direta daqui a pouquinho, mas como que você acabou, né, cara, construindo uma história aí como jovem, e como que você foi parar nessa história de geoprocessamento aí? É interessante, Abimael, essa sua pergunta, porque ela me faz voltar a muitos anos atrás, e muitos anos mesmo. Eu tive a oportunidade de cursar uma escola técnica. E nessa escola técnica eu fiz um curso que era um curso de edificações. E na época que curso técnico era realmente um curso que tinha peso. E eu tive muitos bons professores. Professores de física, que eu não me esqueço, professores de resistência do material, dos materiais, que eu também não me esqueço, professores de química, de matemática e de uma série de outras disciplinas que eu não me esqueço. Mas
eu fui tocado naquele curso por duas disciplinas que elas eram disciplinas obrigatórias no curso. Uma era cartografia e a outra era topografia. E eu tive um professor que ele tinha uma facilidade e uma empatia tão grande para com os alunos e transmitia aqueles conteúdos com tanta alegria, com tanta desenvoltura, desenvolvia trabalhos de campo com tanta facilidade, mostrando a utilização de equipamentos, né, mostrando a aplicação de todos eles, que eu fiquei contagiado com tudo aquilo. E fiquei tão contagiado com esses aspectos que trabalhei na área de topografia na Companhia Energética de Brasília durante um bom tempo, aonde também tive um grande amigo que abriu também essas portas pelo conhecimento que tinha na área e me transferiu muito dessas informações, que era um topógrafo chamado Carlos Cheis e Silva Neto. E esse topógrafo ele tinha uma peculiaridade. Ele conseguia fazer um levantamento num período seco, usando um tênis branco e voltar com um tênis branco. Eu falava com ele, você tem que me explicar essa mágica. Mas, então eu tive, não é, todo esse caminho, não é, voltado para essa área. E eu tinha a intenção de caminhar, não é, para duas formações, ou na área da engenharia civil, que estava muito voltada a edificações, ou na área da cartografia, porque ela também havia me tocado muito. A questão de trabalhar com mapas, né? Fazer análises de terreno, isso me chamava muito a atenção. Então eu tive toda essa parte de formação inicial e que ficou de alguma forma incubada, não é? Até que surgiu então a oportunidade, não é, de ingressar, então, num curso, né? E, em função de características, de necessidade, eu optei, né, para fazer o curso de Geografia. Então, realizei esse curso, né, e, a partir dele, também não tinha nenhuma intenção de atuar na área acadêmica, tá? Porque queria, sim, trabalhar, desenvolver, fazer as aplicações, sempre fui muito voltado mais a essa parte, a parte tecnológica do que efetivamente as questões de natureza da parte das humanas, não é? Da cartografia, da geografia, mas com o tempo, não é? O caminho acabou, não é? E as necessidades, não é? Principalmente no campo do trabalho, me levaram então a começar a atuar dentro de uma área específica que foi essa área de geoprocessamento. Edilson, mas é interessante... Pois não, eu Abimael. vou te atrapalhar só porque e eu espero que, porque essa série aqui é feita principalmente aí para os jovens, né, para o pessoal que está... Você falou de topografia, curso... Tem gente imaginando, porque hoje a gente faz topografia com drone, né? Só um recorte aí, se você puder comentar que a topografia que você trabalhava lá era a topografia dita raiz, né, Edilson? E essa... puder comentar um pouco, porque o pessoal imagina, a topografia, a transição para o gel é muito tranquila, daqui a pouco ele vai chegar nisso, mas não era essa topografia também que a gente conhece hoje, né, Edilson? Não, meu amigo, olha, nós trabalhávamos com a topografia convencional e os teodolitos, né, Kern, que eram, não é, vamos assim dizer, a perfumaria, não é, a cereja do bolo, nós não utilizávamos, não. Os nossos equipamentos eram os equipamentos topográficos mais rudimentares, né? Então, nós partimos de tudo isso. Então, o trabalho era rudimentar ainda. Nós não tínhamos, não é, os equipamentos eletrônicos, teodolitos eletrônicos que existem hoje. Não existia a estação total, não existia a estação robótica, tá? Não existiam os sistemas laser que hoje existem e que você trabalha com nuvens de ponto, fazendo modelagens 3D. Não, isso tudo é coisa muito recente. Não é? Nós trabalhávamos mesmo, não é? Quando eu tive a oportunidade, não é? Trabalhávamos com, vamos assim dizer, com a topografia raiz ainda.
O desenho, nós trabalhávamos, era com desenho técnico, não existia o AutoCAD ainda. Os desenhos, eles eram feitos em pranchetas de desenho, utilizando, não tínhamos nem as réguas T paralela, aquelas que eram fixadas por linhas e presas. Nós trabalhávamos com a régua T que nós tínhamos que levar para a aula. Trabalhávamos com esquadro, fazendo aulas de desenho técnico, aprendendo a trabalhar com diedro, primeiro, segundo, terceiro, quarto diedro, fazendo cortes, fazendo projeções. Então, era a coisa era muito raiz ainda. Hoje, nós pegamos, né, uma ferramenta de AutoCAD e toda a parte de cursos de desenho, né, SketchUp, né, AutoCAD, as pessoas trabalham com ferramentas já muito tecnológicas. Na minha época, isso não existia. E aí, então, quando você foi para geografia, então, chegou lá, então, aí... Porque até hoje há um pouco de estranhamento da geografia como ciência com as técnicas, né, Edilson? A gente sabe bem disso, sim. Não quero entrar, porque é uma série que não vai trazer só geógrafos, a gente acaba puxando sardinha, né? Mas Isso. A gente sabe que ainda, até hoje ainda tem resistência, né? E quando você foi lá para... Se você quiser contar o ano também, Edilson, fique à vontade, tá? Quando você foi lá não tem problema não. Quando você chegou lá na geografia, não é. Quando a gente fala técnicas, não são essas técnicas atuais também, né? Não. Olha, hoje em dia é interessante, né? Hoje em dia a gente vamos trabalhar com bacias, por exemplo, eu dou aula para os meus alunos de topografia e nós falamos, né, na parte de delimitação de bacias. Hoje nós utilizamos softwares que fazem isso. Existe uma série de softwares, a própria plataforma ArcGIS, né? Nós temos ferramentas, né, que nós trabalhamos com delimitação de bacias, né, com definição de rede de drenagem, com fluxo acumulado e uma série de outras coisas. Na minha época, você tinha que pegar uma carta, Abimael, e fazer a delimitação de uma bacia, conhecendo o que? Você delimita uma bacia a partir das curvas de nível, dos pontos de maior altitude da curva de nível. Como é que você faz isso? Você parte lá, não é? Da sua desembocadura, e você vai traçando uma linha perpendicular, cortando cada uma das curvas de nível. Então, você tinha que conhecer isso. Quando eu cheguei no curso de geografia, que eu já tinha feito esses conteúdos lá atrás, né, para mim foi um ganho muito grande, porque eu não fui ali, não é, como um desconhecedor da coisa, e isso me trouxe vantagens, né, muito grandes para acumular conhecimento. E eu digo também que depois eu tive também a oportunidade, Abimael, de conviver com pessoas que contribuíram muito para a minha formação, particularmente na minha época de mestrado e na minha época de doutorado, então, né, convivendo com pessoas... Então nós vamos chegar nessa parte agora, então, aí. Então, aí, Isso. Que ano foi a sua graduação em geografia, então, Edilson? Começou e terminou? Eu terminei em 93. 93, então... São 27 anos. E aí, depois tem a parte mais técnica, né? Você pegou um pouquinho depois da lei de reserva de mercado, né? Isso. Mas quando em 93, Abimael, né, quando eu terminei, eu fui para a UNB fazer um curso eu estava fazendo na UNB, lá na geologia, onde eu dou aula hoje, tá, um curso de especialização em geoprocessamento. Na verdade, era especialização em sensoriamento remoto. Você já tinha mestrado? E para você... ou tava não tinha ainda. Não é? O mestrado eu fui no final de 94. Tá, então eu fui para Rio Claro. Então você, como geógrafo, buscou uma especialização. Uma especialização. Vamos lá. E nessa especialização, nós trabalhávamos lá com o SGI-CITIM, que muita gente nem conhece. O que é o SGI-CITIM? O SGI-CITIM era uma plataforma desenvolvida pelo INPE. O SGI era Sistema Geográfico de Informação e o CITIM era o Sistema de Tratamento de Imagens. Então, eram dois módulos que trabalhavam, não é, em conjunto para que você pudesse fazer toda a parte de análise, né, o PDI, né, que é o processamento digital de imagens que nós chamamos hoje, e trabalhar um pouco com as ferramentas que são as ferramentas hoje, não é, de SIG. Então, era um sistema muito rudimentar. Hoje em dia, nós baixamos imagem, nós entramos em plataformas, como a plataforma do INPE, entramos na plataforma da NASA,
e fazemos download de imagem, criam-se, não é, FTPs para que a gente possa baixar imagens, não é, coisas desse tipo. Na época, a gente utilizava uma fita stream. Era uma fita como uma fita cassete, que você tinha que descarregá-la no computador, que gastava um tempo imenso para depois começar a trabalhar. Então, a tecnologia... Nós somos... Não é à toa que você é o primeiro, Edilson. E eu tô louco para a parte técnica, justamente aqui. Então, quando você fala de fita, né, o pessoal, às vezes... os computadores portáteis, né, Edilson, usavam fita cassete literalmente, né? Eu tenho um TK... Isso. O meu primeiro computador, Abimael, tá, que era um MSX... Começou bem, Edilson, começou bem. Eu trabalhava com um gravador do lado, utilizando uma fita. A linguagem de programação era o BASIC, né? Você deve se lembrar disso, né? Então, você trabalhava com uma linguagem extremamente rudimentar. Não era uma linguagem de máquina, mas era uma imagem de baixíssimo nível, né? Mas tinha que dar pique, POC, você entrava em linguagem de máquina. Mas, Edilson, quando você fez essa especialização na área, né? E isso é muito importante, né? A gente salientar. Isso foi em 93, é isso, Edilson? Isso, então, em 93. Em 93, a UNB já possuía uma especialização em sensoriamento remoto. Isso é importante. Em sensoriamento remoto. Porque muita gente hoje imagina que os cursos, especializações, começaram no online. Não. A gente vem trabalhando esse... Então, aí você fez essa especialização e deve ter sido contaminado no departamento, algo assim. E aí, para a gente ir finalizando um pouco mais essa parte de formação acadêmica, você fez especialização, já estava atuando na SEB, na companhia já. elétrica. Nessa época, nós já tínhamos começado na SEB os primeiros estudos, tá, para a questão da implantação do gel, sabe? Na década de 90, tá, nós começamos na SEB a fazer os primeiros estudos, as primeiras análises, e eu já estava vinculado a essa área. Então, nós trouxemos uma empresa, particularmente, uma empresa que era de Belo Horizonte, chamada Aratec, e essa empresa, então, fez um primeiro projeto piloto na SEB. Esse projeto piloto ele foi feito para poder demonstrar aí a importância de utilizar essa ferramenta para a gestão da parte de redes. E nós utilizamos, foi muito engraçado, porque eu fiquei com esse equipamento na minha casa durante muito tempo. Eu trouxe como recordação, porque a empresa deixou, a SEB não quis mais, eu trouxe para minha casa, depois ele ficou, eu mudei, o espaço já não comportava mais, e eu transferi esse equipamento para um outro amigo também, que eu aconselho a você, se tiver a oportunidade, de conversar com ele, porque ele também faz parte dessa história, que é o Nilson Clementino Ferreira, que é um professor da Universidade Federal de Goiás, e que desenvolveu no IBAMA o primeiro sistema de geoprocessamento do IBAMA. Ele escreveu esse sistema todo em AML, era um grupo, eram quatro consultores do PNUD. Eu falo isso porque na época eu estava desenvolvendo o meu trabalho de mestrado e eu utilizei o ambiente do IBAMA em função dos equipamentos que eles tinham, não é? E o Nilson, então, não é? Depois que esse equipamento, que, olha, Abimael, era uma estação RISC que rodava o Arquinfo. Uma estação RISC. Então, essa estação eu tive com ela durante muito tempo. Ela até funcionou. E depois eu passei para o Nilson, não é? Que foi a primeira estação, isso na década de 90. Depois, na década de 94, a SEB começou a fazer as análises no mercado. Então, nós saímos, começamos a viajar, fomos a São Paulo, fomos ao Paraná, fomos conhecer as empresas, principalmente de energia elétrica, que estavam trabalhando na área ou iniciando, não é, também os trabalhos, os estudos para a implantação dessas ferramentas para a gestão de energia elétrica. E aí eu criei também uma network muito grande, né, de pessoas vinculadas. Um deles, que se tornou um grande amigo meu, é o Ari, que foi da Copel, um engenheiro cartógrafo. Hoje ele já é aposentado, mas se tornou um grande amigo meu também, em função da nossa proximidade de trabalho e das discussões que tivemos a oportunidade de fazer. Então eu comecei e
dei continuidade à SEB, então, a partir de 90, em 94 começou a fazer esse estudo, em 95, 96 a SEB começou a construir um edital para a contratação de empresas, não é? Esse edital ele foi muito interessante, Abimael, porque nós dividimos o Distrito Federal em 3 grandes regiões. Você vê como é que era a inocência nossa. Na verdade, nós estávamos começando, né? Você tem uma ideia, quando eu falei em 93 na UNB, em 93 já havia sido feito a queda da reserva de mercado pelo Collor, pelo presidente Collor. Mas os equipamentos, os softwares não chegavam ainda até a gente. Nós ouvíamos na UNB falar do Arquinfo e ficávamos com água na boca de vontade de usar, mas não tínhamos o Arquinfo. Edilson, quando... tô até mostrando aqui para o pessoal, você falou de lei de reserva de mercado, né? Estou mostrando aqui para o pessoal um TK90X, que é justamente fruto da reserva de mercado. Pessoal, o que é a microdigital? Isso aqui nada mais é do que um clone do Sinclair, né? Do ZX Spectrum, na verdade, né? Ou seja, só que a gente tinha que fazer quase não, uma engenharia... Aliás, isso aqui é até melhorado, ele tem porta de joystick, coisa que o original não tinha, enfim. Mas a gente tinha que adaptar isso, né, Edilson? Trazer para cá. E por isso mesmo você citou o sistema do IBAMA, que eu vou querer o contato, sim, a gente vai trazer o Nilson para conversar. Assim como a gente já, dando spoiler aqui, dando tudo certo, a gente vai ter também o professor Xavier, lá do Rio de Janeiro. Que bom, lá do Rio de Janeiro. Que também é geógrafo, pioneiro em desenvolvendo o Saga, né? Não é o Saga foi praticamente um dos primeiros. Foi então, praticamente o primeiro software brasileiro que saiu nessa área específica mesmo de GIS, né? E a gente ainda tinha essa divisão entre SIG vetorial e SIG matricial. Isso, e SIG raster, justamente. Então, Edilson, para a gente, por conta até do pessoal ir acompanhando, porque a nossa ideia também, pessoal, quem está acompanhando aí, veja na descrição, você tem as minutagens aí, tá? Você pode clicar para ver aí separado, de repente você quer só ver primeiro a questão histórico-acadêmico. Então, e fiquem ligados aí, como vocês estão vendo na tela, deixa o like, segue, porque a ideia, gente, e deixem nos comentários quem vocês conhecem, como o Edilson fez agora, indica, por quê? O Brasil já é um país sem história, e a história da tecnologia, então, está se perdendo, né? Se não for esforço de alguns, por exemplo, o Patinho Feio da USP, que o Edilson conhece, tem um trabalho incrível de recuperação histórica aí de um pesquisador também. E na área de geo, né, Edilson? Mesmo em língua inglesa, né? Eu tenho esse livro, inclusive, um dos poucos que conta a história do GIS, mas a gente tem pouco material sobre isso, né? E aí eu quero te perguntar, e a gente já foi... Na verdade, não tem como segmentar, a gente já está conversando sobre isso, mas aí lá em 93, foi em 93 que foi o seu primeiro contato com o SIG, vamos chamar assim, o SGI CITIM, ou você já tinha visto alguma coisa antes? E explica agora sim um pouco mais, como que era essa história de fita DAT, né? Hoje o pessoal reclama de conectar um serviço para pegar uma imagem, né, Edilson? Para talento, né? Então, conta um pouquinho esse início do GIS aí seu. Você foi no SGI CITIM, foi lá no mestrado, na especialização, como que foi isso? Olha, Abimael, essa questão é muito engraçada, né? Porque hoje eu me recordo que alguns anos atrás, antes da minha entrada na Universidade de Brasília, eu trabalhei por 8 anos na Universidade Católica de Brasília. Eu era professor do curso de Engenharia Ambiental. E eu ministrava disciplinas de cartografia e de sistemas de informação geográfica, e mais uma disciplina que era de caracterização de bacias hidrográficas. E numa aula de SIG, eu tinha muitos disquetes, daqueles de 5, que ninguém hoje as pessoas não conhecem. Então eu cortava aquilo para fazer uma capa para o CD. E levava aquilo para a aula, porque protegia o CD, porque às vezes quebrava, aquela capazinha acrílica dele não era muito boa. E quando cheguei e mostrei, tirei aquilo, uma menina olhou e falou: poxa, professor, onde é que o senhor compra essa capazinha de CD? Eu achei ela tão interessante, eu falei: não, isso não é a capa de CD, não. Isso aqui era um disquete. Disquete? Isso então vocês... Isso
eu saí da Católica em 2009, deve ter sido em 2004, 2003, mais ou menos. Não faz tanto tempo, né, Edilson? Não faz tanto tempo. Não conhecia o disquete. Então, a fita DAT, não é? Eu estou querendo me lembrar o nome daquele disquete que a gente usava, aquele equipamento grande, eu me esqueci agora, que era um disquete grosso, ele era azul. É que, na verdade, eram discos, entre aspas, flexíveis já. Isso, mas já eram discos então, mesmo, olha, né? a fita DAT, esses discos, tudo isso, era o que fazia parte da nossa, do que hoje nós conhecemos em termos de transferência de dados. Hoje, a transferência de dados ela é feita de uma maneira muito simples, mas naquela... Eu me recordo, Abimael, que quando eu estava fazendo o mestrado, o pessoal acha que é brincadeira. A Autodesk havia liberado, era uma política dela, e as universidades, todas elas tinham liberdade para copiar o AutoCAD. Não é? E aí nós recebíamos o AutoCAD para instalar. Eram 10 disquetes. 10 disquetes, você deve se lembrar disso. A gente ia pegar, a gente colocava traço V, porque era com volume, a gente tinha que copiar aquilo tudo. Você está entendendo? Então, você não tinha como armazenar aquilo numa única unidade, você tinha várias unidades. Então, imagine a dificuldade disso. Não é? Há algum tempo, hoje, Abimael, as pessoas trabalham com um smartphone sendo, na verdade, um coletor de dados. Eu, na época que nós começamos o trabalho na SEB, né, de levantamento, né, das redes de energia elétrica, nós trabalhávamos com um coletor de dados que ele era do tamanho de um tijolo. Sem mentira nenhuma, ele era do tamanho de um tijolo. Ele devia ter aproximadamente uns 10 a 12 centímetros de altura. A pessoa saía com aquilo para o campo para fazer levantamento. Alguns anos depois, tá, quando eu saí da SEB, em 2002, né, eu montei uma empresa de geoprocessamento, a Georreferência, Consultoria e Treinamento em Geoprocessamento, e eu fui contratado pela Imagem Sensoriamento Remoto para fazer um trabalho de levantamento de dados para montar um banco de dados de marketing de mercado. E na época, eu não utilizei mais aqueles coletores de dados. Eu trabalhei com handheld, que era um equipamentozinho pequeno, onde você montava as suas librarians, você descarregava os seus dados, você ia para campo, você voltava, você descarregava o dado de uma forma muito mais simples. Hoje, se utiliza smartphone. Sim. Então, a tecnologia, ela avançou muito. Eu tive a oportunidade, tenho a alegria de ter acompanhado esse desenrolar, esse desenvolvimento, porque ele me trouxe um aprendizado muito grande, principalmente para conhecer as limitações que cada uma dessas ferramentas apresenta. Porque muitas vezes, não é, o consultor, quando está trabalhando, ele não fala das dificuldades. Não, ele só mostra as facilidades que existem. Eu me recordo muito, Abimael, e aproveitando, eu me recordo que na época que nós começamos, se criou um padrão de transporte de dados, que era o DXF. Você tem um dado em DWG, você tem outro dado em DGN, você tem uma coverage, que era o que se trabalhava com o ArcInfo. Poxa, mas como é que eu vou converter de um para outro? Não, converte isso para DXF e depois está tudo resolvido. Só que não era bem assim. Quando você fazia a conversão, você tinha alguns arquivos que eles eram corrompidos, que gerava problema. Mas nenhum consultor te falava isso. Então, é a experiência. Não é? Eu agradeço muito, né, ter iniciado e convivido com pessoas. Quando eu citei o Nilson, não é, eu não posso esquecer que quando nós começamos na década de 90, 93, nós contávamos as pessoas de gel na mão, Abimael. Eu me recordo que quando a gente falava em alguma pessoa que fosse desenvolvedor de AML, que era a linguagem do ArcInfo, isso do ArcInfo Workstation, porque nós tínhamos também o ArcInfo, que era o desktop, que a linguagem era o SML. Então, você veja, era um mesmo software que rodava em duas plataformas e que tinha duas linguagens diferentes, que ainda tinha o ArcView, não é? Sim, que tinha uma outra linguagem. Edilson, só para a gente continuar essa linha, mas o papo está muito bom, mas está tão bom que já está escurecendo aí em Brasília.
Pois é. Se você quiser ligar a sua luz, você tá... Eu vou ligar. Então eu vou dar uma pausa rapidinho aqui. Pronto, Edilson. Agora todo mundo vendo aí, direto de Brasília. Então, você foi citando alguns aí, alguns o pessoal lembra de nome, né? Ou porque a marca foi continuando, né? Por exemplo, a Arquivio, né? Hoje, na verdade, não existe um software Arquivio, é um nível de licença. Mas também, então, alguns ainda conhecem de ouvir falar quando você fala Arc e tal, mas você já citou, né? Você começou com STI, SGI Citim, né? Que depois deu origem ao famigerado Spring, né? Que ainda está até hoje aí, eu usei no meu mestrado, no meu doutorado, o Spring, não cheguei a usar o S. Aí depois você tomou contato, pelo que você estava me falando, com também plataforma proprietária, né? Aí começou com... E aí vejam, né, pessoal, quem está nos assistindo, né? Quando a gente fala de Esri ou fala de software livre como o QGIS, etc., tem uma história, né, pessoal? Não é simplesmente agora, igual no agro, né? Agora o gel é pop, agora o gel é tech, todo mundo está atrás, milhões de cursos, como criar bacia, como delimitar isso, como cruzar mapas, né, Edilson? Mas o seu começo aí foi, como você estava dizendo, bem complexo, né? Foi bem complexo isso, Abimael. E eu peguei, tá, uma época, e eu agradeço muito a isso, que foi uma época de transição. Porque quando a SEB lançou o edital nesse período entre 95 e 96, em 97 esse edital foi publicado, tá? E nós, a ideia que era de contratar 3 empresas, né, para verificar no final qual que era a melhor solução. E a melhor solução nós iríamos implantar e todas as outras teriam que converter aquilo que fizeram para aquela solução. Nós demos muita sorte que 2 empresas ganharam, e as 2 empresas ganharam com a mesma solução tecnológica, que era a solução Esri. Isso para a gente foi muito bom. As 2 empresas eram uma empresa de Belo Horizonte e uma outra empresa de São Paulo. Não é? E aí o que aconteceu? Tá? Quando nós fomos iniciar o trabalho, Abimael, foi o período em que a Esri estava fazendo justamente a mudança e a entrada do ArcGIS. Então, nós pegamos um período que era um período de transformação, porque em 1999 começou a entrar o ArcGIS 8.0. Aí foi uma mudança tremenda. E aí foi uma mudança significativa. Por quê? Porque nós começamos a avaliar que aquilo que nós tínhamos planejado no edital, nós não teríamos como implantar. Tá? Para implantar o que nós queríamos e pela necessidade da descentralização, nós teríamos um custo que ele era muito superior ao valor que nós havíamos conseguido e estava ali elencado para o desenvolvimento daquela tarefa. Aí, o Abimael, é que eu acho que veio o grande pulo qualitativo da minha vida no trabalho envolvendo a questão de ferramentas geotecnológicas em geoprocessamento. Para você ter uma ideia, no momento que nós verificamos a impossibilidade de desenvolver aquilo, não é, com estações em cada um dos locais, nós começamos a pensar, nós vamos ter que desenvolver ferramentas, nós vamos ter que construir ferramentas. E a versão nova do ArcGIS, o ArcGIS 8.0, ele já tinha uma estrutura que era orientada a objeto. Ele tinha um módulo, né, que era o ArcObject, o MapObject, tá? E tinha uma linguagem de programação que inicialmente a Esri, isso aí também foi uma grande contribuição da SEB nesse processo. A Esri inicialmente imaginava utilizar como linguagem de programação o Delphi, muita gente chama de Delphi. Né, o Delphi. Só que o Delphi é uma linguagem muito ligada, na época era muito ligada à universidade. Isso. Você, em mercado, você tinha pouquíssimos desenvolvedores de Delphi, mas você tinha uma quantidade imensa de desenvolvedores de VB, Visual Basic. Sim. E então, na época, a SEB fez uma gestão muito forte junto à empresa que era a representante da solução Esri no Brasil, que não era ainda a Imagem, era a Soltec Soluções Tecnológicas, era uma empresa de São Paulo,
não é? Fizemos muita gestão junto à Soltec e junto à Esri, e a Esri, então, nessa época, optou pela mudança do Delphi para o VB. E aí nós tínhamos, então, o Map Object e nós tínhamos o VB. E aí o que é que nós fizemos? Nós desenvolvemos todas as ferramentas que estão nativas e poderiam ser utilizadas na plataforma ArcGIS, nós desenvolvemos utilizando essas duas ferramentas. Nós desenvolvemos uma ferramenta de visualização de redes, uma ferramenta para atualização cartográfica. Essa foi a única ferramenta que utilizava todos os conceitos e ferramentas nativas do ArcInfo. Nós trabalhávamos na plataforma ArcInfo, era a única. Nós desenvolvemos uma ferramenta de desenho, tal qual se faz utilizando um AutoCAD, com todos aqueles conceitos. Desenvolvemos uma ferramenta de atualização de rede e desenvolvemos uma ferramenta para projetos, inclusive com cálculos eletromecânicos. Tudo isso desenvolvido em Map Object e linguagem VB. Então, isso foi uma mudança assim. Poxa vida, como fazer isso? Isso foi um trabalho de louco. Foram horas, dias, semanas. Se entrava na época eu trabalhava numa faculdade particular, eu dava aula, e eu cansei de ligar para o diretor do curso e falar para ele: eu não posso ir hoje porque eu estou numa reunião, porque nós não tínhamos hora de sair. Nas discussões, tentando encontrar as soluções. E, com isso, nós conseguimos desenvolver essas ferramentas. E veja, mas aí como nós vamos colocar essas ferramentas? Na época, nós não tínhamos rede de fibra ótica como nós temos hoje. Só que nós tínhamos a nossa área central, ela ficava a 90 quilômetros de uma outra área. Nossa. Como é que nós íamos chegar com isso lá? Aí utilizamos, lá vem as soluções. Você deve conhecer, não é? A solução Citrix, não é? Tá. Não é? Nós instalamos o Citrix e o que ele fazia? Ele pegava e emulava lá no servidor, lá no usuário, uma máquina que tinha aqui. Ele tinha uma máquina burra que enxergava a nossa máquina. E com isso nós... Uma máquina virtual. Acessando... Com isso nós... Acessando a nossa base. E com isso nós fizemos a distribuição, construímos tudo isso e colocamos no Brasil, né, utilizando o conceito Esri, a primeira plataforma completa de geoprocessamento para empresas de energia elétrica. Nós saímos depois da Copel, depois da Eletropaulo, depois de alguma da própria CEMIG, mas conseguimos, com um esforço muito grande, né, desenvolver e implantar todas essas ferramentas. Então, hoje, as pessoas vêm, não é, com facilidade, mas, olha, nós tínhamos que sentar. Para você ter uma ideia, Abimael, por exemplo, eu tenho um poste de energia elétrica, eu não tinha uma simbologia de poste como eu tenho hoje quando eu entro numa simbologia no ArcGIS, e eu tenho todo um conjunto ali, não é, por classes. Não, eu não tinha isso. Nós tínhamos que construir aquela simbologia. Então, nós fazíamos aquela simbologia utilizando TrueType, tá? E depois incorporávamos isso para que ele fosse, então, consumido no nosso aplicativo como uma simbologia de um... Então, para todos os elementos de rede, nós tivemos que fazer isso. Ou seja, então, foi repensar e construir. Não havia nem fontes, né? Você falou de TrueType, etc. Não existia nem simbologia adequada. Não existiam simbologias adequadas. Nós tínhamos que construí-las. Então foi um momento que eu considero, sabe, o momento assim mais importante da minha parte de formação, tá? E de participação num projeto que efetivamente nós conseguimos chegar ao final. E eu tive o grande prazer, Abimael, só fechando essa ideia, né, de ter iniciado nessa década que eu te falei. Quando o projeto começou, eu assumi a gestão desse projeto, acompanhei todo o trabalho de desenvolvimento dessa estrutura, de levantamento de dados, de desenvolvimento de ferramentas. Eu tenho hoje, não é, tá, atestados de responsabilidade técnica, não é, de todos esses trabalhos que foram feitos, porque a empresa me forneceu isso, porque efetivamente foram
muitos mil postes levantados, foram muitas mil caixas subterrâneas levantadas para compor, não é, toda essa estrutura, não é, que hoje nós, não é, conseguimos, não é, fazer. Eu, muito tempo que eu estou longe da empresa, não é, a gente acaba perdendo a noção de como as coisas estão, mas quando eu saí, não é, eu tive a oportunidade, não é, de deixar, não é, todo esse conjunto de trabalho, não é, e que representou para a empresa e para todos aqueles que estiveram envolvidos no processo um crescimento muito grande, sabe, Abimael? Mas é o que eu queria colocar, Edilson, que tem a ver isso. Ou seja, quando o pessoal hoje fala que é importante saber programação, e hoje vamos pensar assim, programação de alto nível hoje, né? Porque quando a gente fala de alto nível, porque você não chega na linguagem de máquina, né? Como Python, ou como o próprio R, né? O R, e o pessoal fala assim, agora é uma tendência do GEL a gente saber programação. Ou seja, Edilson, você está colocando aí, e um dos o objetivo, como a gente disse no início, é registrar a história do GEL, né? Na verdade, o GEL, quando você precisa de aplicações específicas, etc., sempre envolveu algum grau de edição, personalização, programação, não é isso, Edilson? Justamente, Abimael, sempre. Essa coisa, ela nunca esteve fora. E isso é importante até a gente comentar, sabe, Abimael? Porque muita gente imagina, tá? E isso é um engano muito grande, que se fazendo um pequeno curso ou se terminando uma graduação, eu posso já me considerar um grande profissional da área de geoprocessamento, porque eu fiz ali 2 disciplinas de SIG, fiz uma disciplina de cartografia, não é? Fiz isso, aquilo e aquilo outro, mas a coisa não é assim. Primeiro, porque geoprocessamento ele tem uma característica que ele é multidisciplinar. Tá? E nem sempre um único profissional ele consegue abarcar esse conjunto, porque hoje nós falamos em bancos de dados, nós falamos em inteligência artificial, nós falamos em programação, em linguagens de programação, e linguagens de programação das mais diferenciadas possíveis. Tá? Nós falamos, não é, em softwares que são dos mais diferentes possíveis, integrações que são das mais diferentes possíveis. Então, um único profissional conhecer e abarcar esse conhecimento todo é muito complicado. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que trazer para junto de nós o conjunto de profissionais que possam agregar valor àquilo que eu estou desejando realizar. Nessa época, foi isso que nós fizemos. Nós tínhamos um grupo, que era um grupo muito forte, eram pessoas que pensavam cartografia, que pensavam SIG, que pensavam programação, que pensavam engenharia, tá? E que pensavam a parte de dados, o pessoal da área de informática, de banco de dados, porque na época, nossa, o SDE começou, Abimael. E para fazer a gestão, ser o DBA, o administrador dessa base, nós tínhamos pouca gente que conhecia. Sim. Era pouca gente. Então, nós tivemos que formar profissionais também nessa área, para conhecer, para fazer a gestão das bases de dados. Então, nós tivemos, eu e mais aqueles que participaram comigo, mais eu, como sou eu que estou falando aqui, eu particularmente, tive a grande alegria de participar de tudo isso, de conviver com esse ambiente, né? E de trazer para a minha formação, para o meu conteúdo, para a minha prática, todo esse conhecimento. E isso é muito bom, Abimael, porque quando eu estou numa sala de aula, ministrando alguma disciplina, ou seja ela uma disciplina de cartografia, uma disciplina de SIG, ou mesmo nas áreas de topografia, e que eu preciso utilizar de um exemplo, esse exemplo eu conheço. Quando eu tenho que falar para alguém assim, olha, muito cuidado, quando você for executar isso, isso e isso, utilizando uma plataforma de SIG, eu sei, porque de alguma forma eu passei por aqueles problemas. Não é? Nós fizemos, eu me recordo muito, esse é um exemplo interessante. A teoria, né, dizia que quando se constrói uma base de dados, ela tem que ser totalmente desnormalizada. Tem que ser totalmente normalizada, me desculpe. E nós, quando construímos a nossa primeira base, né, seguindo um conceito, nós tínhamos um DBA, era um rapaz muito competente, trabalhava conosco, nós criamos a base dessa maneira. Quando fomos rodar, Abimael, parecia uma carroça. Parecia uma carroça, ele não andava. O que é que nós tivemos que fazer?
nós tivemos que desnormalizar algumas coisas. Tá. Então, vejam, isso não está escrito em lugar nenhum. Eu preciso desnormalizar tudo? Não. São coisas que eu preciso analisar na minha base de dados e ver qual é aquele impacto. Então, são coisas que só no dia a dia do exercício é que a gente consegue identificar isso com facilidade, né? E também a experiência, né, que a gente tem, né, na parte de ensino. Porque é importante, eu falei aqui, Abimael, que em 93 eu participei do curso de sensoriamento remoto na UNB. Mas o primeiro curso de geoprocessamento na UNB, eu participei. Olha só, Edilson. E estava atuando, foi um primeiro curso. E aí esse curso, por isso que eu citei o nome do Nilson, esse curso nós tinha a coordenação, éramos eu, o Nilson, que agora está na Federal de Goiás, o Lindon, tá? Lindon Fonseca Matias, que hoje é professor da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, ele é do Instituto de Geociência. Então nós trabalhávamos num centro que era da universidade, era o CIORD, Centro de Integração e Ordenamento Territorial, tá? Então, nós trabalhávamos nesse centro, e nesse centro nós prestávamos serviço e desenvolvemos também esse curso, que foi o primeiro curso de geoprocessamento da Universidade de Brasília, que foi em 98 para 99. Então, nessa época, nós criamos o primeiro curso. Na época, eu e o Lindon havíamos feito a proposta desse curso para uma outra faculdade, um centro universitário. E nesse centro universitário, em função da burocracia toda, a coisa não saiu. E aí nós, então, fizemos a proposta no CIORD e conseguimos colocar esse curso no CIORD também. Então, essas coisas todas, né, elas trazem para a gente, tá, um cabedal de experiências que favorecem muito o nosso dia a dia, né, a transferência do conhecimento, né, a orientação e mesmo a execução de alguma coisa quando somos levados a fazê-lo, sabe, Wilson? Eu acho que isso que leva hoje você também ser no Brasil aí um dos pioneiros, né? Ou seja, esse pioneirismo ele continuou, né? Com o seu projeto, né, do Smart Campus aí na UNB, né, que como a gente brinca sempre, trabalhar com essa história de smart, né, cidades inteligentes, etc. Na verdade, a gente sempre trabalhou com planejamento, né, com técnicas e tecnologias, só que agora empacotou isso em novos termos, que a gente não vai entrar em... Mas esse pioneirismo seu aí também, eu gostaria até que você comentasse um pouco como esse projeto seu aí na UNB, né, na verdade ele consolida toda essa sua experiência de trabalho, né, porque tem campo, pode contar um pouquinho aí o mapeamento das árvores, por exemplo, etc, que é uma... E aí eu queria que dentro disso, você já falou um pouquinho aí das dificuldades, etc, mas justamente essas conquistas que você foi tendo, né, ou seja, você foi junto com um grupo aí, foram os desbravadores da chamada inteligência geográfica no Brasil, e que parece que na verdade é só software, mas muito mais do que software, né, Edilson? São pessoas, foram vocês que fizeram isso ocorrer no Brasil, né? É isso mesmo, Abimael, é isso mesmo. O software ele é muito importante, tá? Ele é muito importante. Tá? Sem ele, né, nós teríamos muita dificuldade de desenvolver algumas coisas. Mas o mais importante aí não é o software, eu acho que o peopleware é a coisa que a gente tem que ter e valorizar muito, não é? Porque é através dele, né, desse peopleware, né, dessa equipe, desse conjunto, que a gente consegue, então, fazer uma estruturação e fazer alguma coisa acontecer. Com relação à questão do Smart Campus, é importante essa colocação, porque hoje, inclusive, né, as pessoas estão adjetivando o Smart, a gente tem, se a gente for colocar, a gente coloca uns 10 adjetivos aí depois do Smart, né? Mas, né, deixando essa coisa de lado, né, a ideia do Smart Campus, ela veio muito dessa ideia de planejamento e da possibilidade de utilizar as ferramentas, que são as ferramentas tecnológicas, para fazer uma gestão inteligente. Fazer não é nada mais, nada menos do que isso. É utilizar o planejamento e as ferramentas com a gestão inteligente. E nós conseguimos aprovar aqui numa fundação de pesquisa, né, um projeto dessa natureza,
que é o projeto Smart Campus, né, a inteligência geográfica na gestão da Universidade de Brasília. E dentro desse projeto, né, utilizando aí, né, estudantes, né, e é importante a gente falar, porque dentro desse projeto, né, grande parte do trabalho ele foi executado, né, e eu tenho a grande alegria de tê-lo também como um participante desse projeto, Abimael, e você sabe disso. Grande parte dele foi possível fazer porque nós tivemos alunos que se dispuseram a trabalhar e a conhecer a ferramenta e a se entregar ao trabalho. Com isso, nós conseguimos estruturar, né, dentro de uma base de dados, né, toda a parte de redes de energia elétrica, redes de água. Tá? Fizemos toda a parte de estruturas, né, a parte de arquitetura da universidade. Tá? Fizemos levantamento, né, de toda a parte de segurança da universidade, com todas as câmeras, mas nós não estávamos fazendo só o levantamento da posição. Todos esses elementos que eram levantados, eles tinham um conjunto de informações e de atributos dentro deles. Por exemplo, os postes, nós tínhamos o tipo do poste, se era um poste de aço, se era um poste de concreto, se ele era de concreto, se ele era circular, se ele era duplo T, se ele tinha luminária, se ele não tinha luminária, se ele tinha cabo passando por ele. Então, a gente tinha um conjunto de informações, né? Da mesma forma, a parte de redes. As redes de água, nós tínhamos a profundidade da rede, o tipo do duto da rede, aonde existiam as válvulas e tudo mais. A parte das câmeras de segurança, né? Também todos os tipos de câmeras, né? Então nós tínhamos a localização da câmera, a altura da câmera, o modelo da câmera, o ângulo de visão da câmera. Então, elementos que podem auxiliar a fazer estudos e implementações. Estamos agora com a atividade, fizemos o levantamento de todas as cargas elétricas de todos os prédios da universidade, levantando prédio por prédio, né? Os alunos entraram em um por um e fizeram o levantamento de todos os elementos que compõem a carga elétrica, para que a gente pudesse, então, a partir daí, gerar um mapa de calor para conhecer quais são os locais aonde nós temos, né, os maiores consumos de energia e, a partir daí, começar, sim, a fazer a instalação da inteligência a partir da implantação de sensores nesses ambientes, né? Aí trabalhar com curvas de carga e uma série de outras coisas. Da mesma forma, a parte de água, que nós estamos agora trabalhando para a implementação de todo um processo de telemetria, né? Para que possamos, então, fazer uma gestão inteligente. Tudo isso, né, Abimael, é importante falar que nós buscamos parcerias, né? Por exemplo, essa parte da água, nós buscamos parceria com a empresa de energia, a empresa de águas de Brasília, que está também entrando e nos contribuindo conosco com o fornecimento, né, dos equipamentos telemétricos que nós vamos fazer a instalação e tudo mais. E nós desenvolveremos as aplicações. Estamos agora também implementando um levantamento da demografia do campus, para conhecer quais são os ambientes onde existem a maior concentração de pessoas. E isso é muito importante, principalmente neste momento de pandemia que nós estamos passando. E uma série de outras coisas. Mas eu não podia deixar de falar um levantamento que foi feito, né, de todas as árvores que nós temos no campus, né? O campus universitário nosso, Darcy Ribeiro, que é o que fica aqui no centro de Brasília, nós levantamos aproximadamente 8.000 árvores. Essas árvores foram levantadas, cadastradas, nós temos a posição geográfica delas, nós temos o DAP, que é o diâmetro na altura do peito, que é um levantamento dendrométrico, nós temos a altura da árvore, nós temos o tipo da árvore, nós temos a família da árvore, nós temos todas as informações de todos os exemplares de árvores que estão implantadas no nosso campus. Isso para fazer estudos, né, estudos de clima, né, estudos de interceptação, né, de chuva, para estudos de drenagem, de infiltração de água. Então, hoje, nós estamos criando, não é só um cadastramento, mas é formando uma base de dados que permitirá à universidade desenvolver estudos no futuro muito consistentes. E para fazer tudo isso, aí sim, o que é que nós fizemos? Aquilo que você falou, Abimael. O software é importante, mas eu disse que o people é muito importante. Sim. Nós tínhamos todo o software que a universidade conseguiu a partir de um licenciamento feito com a Esri, que é o Site License. Pegamos esse
esse software. E o que é que nós fizemos? Treinamos os nossos bolsistas. Eles foram preparados na ferramenta. Eles passaram a conhecer o ArcGIS, o ArcGIS Pro, o ArcGIS Online, todas as ferramentas de app, o Survey, o Collector, não é? E tudo aquilo que permitisse fazer o levantamento. Nós adquirimos também um sistema de posicionamento por satélite que trabalha, não é, com o modelo RTK, não é, que é um equipamento desenvolvido pela Trimble Navigation, não é, que eu estou tentando lembrar o nome, eu estou ficando velho, o Abimael falou no início, mas eu estou ficando velho mesmo. Eu me esqueci o nome do equipamento, mas eu vou lembrar ainda e vou falar. E esse equipamento, ele foi, então, trabalhou, né, em conjunto com o Collector e o Survey, e com isso nós fizemos levantamentos de redes, de energia elétrica, das árvores, das câmeras e de todos o conjunto de informações que nós queríamos montar a nossa base de dados. Com isso, Abimael, nós temos hoje um conjunto de informações. Nós desenvolvemos também já algumas ferramentas, tá, para trabalhar, por exemplo, com o workforce, não é, para fazer a parte de gestão, tá, dando suporte à parte da prefeitura da universidade. Só estamos aguardando, não é, o momento aí, que é o momento de encerramento desse processo de pandemia, não é? Trabalhamos também com o Quick Capture, não é? E fomos uma das primeiras instituições, eu acho que poucas instituições estão com esse modelo pronto. Montamos toda uma estrutura com o Quick Capture para trabalhar no conceito de cartografia colaborativa, para que os estudantes da universidade possam, utilizando a ferramenta, auxiliar no processo da gestão da universidade. Então, nós estamos fazendo um conjunto de elementos que é extremamente importante para que a universidade, daqui para frente, e a intenção é, Abimael, entregar tudo isso para a universidade. Nós não estamos fazendo um projeto para que seja um projeto do Edilson, ou um projeto do laboratório Latogel, né, que é o laboratório que eu coordeno, que é o laboratório de cartografia, topografia e geodésia. Não é para isso. Não estou fazendo com essa finalidade, mas é uma ferramenta para que a universidade, daqui para frente, possa estruturar uma área e que esta área possa, então, utilizando essa ferramenta, fazer a gestão inteligente de todos esses dados. Edilson, eu acho que a gente teria aqui papo para muitas horas, mas a gente infelizmente sabe aí que o pessoal, quando vê vídeo muito longo no YouTube ou em outra plataforma, foge, né? Então você já está mais do que intimado para a gente, quem sabe futuramente até fazer algumas sessões com outras pessoas juntos. A gente está, como disse aí no começo, a gente está começando esse projeto, Edilson. É um projeto que eu claramente influenciado por outras iniciativas que estão acontecendo no Brasil, não necessariamente na área de geo, né? Mas guardando a história um pouco da computação no Brasil, até dos games, né? Tem muita questão aí de muito código-fonte, Edilson. Já sumiu de muita coisa por aí. E na área de geo, imagina aqui no Brasil como as coisas são, né? Então eu gostaria agora, para a gente ir encerrando, mas também amarrando um pouquinho com o que você disse, você mesmo, quando estava na iniciativa, vamos chamar iniciativa privada, você sempre foi um educador, né, Edilson? Isso não dá pra gente... A gente claramente vê isso, como você fala, como você ama realmente não transmitir conhecimento, né? Mas compartilhar, ensinar, etc. Então eu gostaria que agora você, depois de ter contado um pouquinho dessas conquistas, dificuldades, etc., né? Software, hardware, deixa uma mensagem final para o pessoal aí, comentando um pouquinho, amarrando, e uma mensagem sua aí, realmente final, principalmente de incentivo para quem está começando nessa área, ou para quem está muito animado, ou até desanimado, ou começou a ouvir falar de geoprocessamento. Queria que você deixasse uma mensagem para a gente aí. Ô, Abimael, muito obrigado. E eu sempre utilizei uma frase que eu aprendi com um amigo que eu citei, inclusive, aqui, que foi o Ari Ovaldo, que era um engenheiro da Copel.
O Ariovaldo, sempre que ele começava a apresentação, e nós nos encontrávamos muito em eventos na época, existia o GIS Brasil, que não existe mais hoje, né? Que hoje nós temos o Mundo Geo, mas nós participamos do GIS Brasil, não é? O Emerson também é uma pessoa que começou a desbravar esse campo aí, não é? Criando esses eventos, não é? Muito importantes nessa área. E o Ariovaldo sempre começava, não é? Ou às vezes terminava a sua apresentação com uma frase. E eu gravei essa frase e a utilizo sempre e a uso quando é necessário mostrar para as pessoas o que fazer e como iniciar. O Ariovaldo dizia o seguinte: geoprocessamento. Pense grande, comece pequeno. E isso pode ser aplicado na nossa vida, não só quando se pensa em desenvolver uma plataforma. Pensar grande é imaginar um horizonte que você pode atingir. Começar pequeno é começar a trabalhar numa formação muito consciente, procurando compreender as suas limitações e buscar todo aquele conteúdo que é importante para lhe auxiliar no dia a dia daquilo que você deseja fazer. Você pode, sim, ser um bom profissional, mas para isso você precisa ter a consciência da necessidade de aprender e, sobretudo, da necessidade contínua de aprender. Porque vocês verão que esta área é uma área que ela não para. Não existe uma curva que se estabiliza e depois que se estabilizou, ela não muda. A nossa área, que é a área de geoprocessamento, a área tecnológica, é uma área que, se nós conhecemos alguma coisa hoje, amanhã ele já foi ultrapassado. Então, nós precisamos ter sempre a boa vontade, o interesse e, sobretudo, a humildade de afirmar quando não sabemos que não sabemos, mas que nós podemos, sim, pesquisar e aprender para solucionar aquele problema. Eu agradeço a Abimael essa oportunidade e deixo a todos aqueles que, de alguma forma, assistirem esse vídeo, né, o meu abraço, esperando que tenha sido útil essa conversa que nós tivemos. Pense grande, comece pequeno e não deixe nunca de... Não é nem se atualizar, né, Dilson? Nunca deixe de estar realmente buscando o estado da arte realmente nessas tecnologias. É isso, né? A mensagem... Isso mesmo, Abimael. Só tenho que te agradecer, Dilson. Como eu disse, você será intimado outras vezes e a gente precisa gravar, não precisa nem do vídeo, né? Só esse áudio, essas histórias, porque daqui a alguns anos essa história vai se perder, né? E se a gente não deixar... Por exemplo, você deve lembrar, eu não cheguei a mexer com isso, infelizmente, mas geração de modelo digital de terreno, que não é digital, claro, né? Mas usando lima de ferro e utilizando energia embaixo para que você conseguisse fazer o modelo da terra utilizando ferrite, etc., com ímãs. Hoje falar disso, ou por exemplo, medida de área, fazendo cálculo cortando o papel e medindo na balança, né, Dilson, né? Então, uma folha A4... Abimael. Pode falar. Abimael, fazer mapa de declividade utilizando o ábaco. O ábaco. Então, assim... Utilizar mesa de luz. Utilizar overlay para fazer classificação de imagem. Utilizando papel vegetal. E é importante lembrar que o que mudou, gente? E aí, né, Edilson, para a gente finalizando, a tecnologia. Porque como Edilson disse, se você ficar amarrado, eu amo o QGIS versão tal, ou eu não abandono o ArcView 3.2, tem gente ainda assim, né? Não abandono o ArcView 3. Gente, software, hardware, isso passa, isso se atualiza. Mas como eu sempre falo, e o Edilson também trabalha nessa mesma linha de pensamento, né? Tendo conhecimento, as ferramentas, o ferramental a gente busca, né? É isso mesmo, Imael. E sempre ter em mente, né? A gente sabe que existem soluções tecnológicas muito boas no momento. Mas eu sempre procuro dizer para as pessoas, né,
que não existe um software melhor do que o outro. Existem necessidades diferentes. Então, no momento que a gente vai verificar a necessidade, é importante, não é, saber adequar essa necessidade, tá, àquilo que existe. E se você partir do princípio que tem que usar sempre o que é o melhor, o mais caro, você pode não resolver o problema de alguma pessoa. Então, começar sempre, pensar grande, começar pequeno. Olha, não existe um melhor do que o outro. Existem necessidades diferentes. Às vezes, a utilização. Tá? E só para te concluir, Abimael, aquilo que eu te falei, a vivência da gente que traz essa experiência. Há muitos anos atrás, eu acho que isso foi em 2001. Olha, que tem muito tempo, né? São 19 anos. Sim. Né? Eu estava fazendo uma consultoria para a Ingevix, para a construção Era eu, o professor Gustavo, da Universidade de Brasília, que trabalha comigo também, e 2 outros professores que trabalham na Universidade Católica até hoje, mais o professor Rômulo, que você conhece, que também é da UNB. Nós estávamos fazendo uma consultoria era um estudo para a construção da barragem no norte do Brasil, como é que é o nome? Me esqueci o nome da barragem. E eu estava fazendo o estudo, né, que era a parte de geomorfologia, e eu ia construir os modelos hidrodinâmicos dele. E queria trabalhar com o ArcGIS, né? Na época, o ArcGIS ele tinha algumas dificuldades, que não são as que nós temos hoje das ferramentas, né, para toda a parte de trabalhos com imagens, né, e com dados raster. Eu apanhei, consegui fazer o trabalho, consegui fazer e entreguei porque eles queriam o trabalho dessa maneira, tinha que ser entregue, né, dentro dessa plataforma, foi a especificação. Quando eu terminei o trabalho, eu passei mais de uma semana trabalhando para fazer o que eles queriam. Eu falei, eu vou fazer um teste para trabalhar com isso utilizando o Idrizi, porque o modelo raster do Idrizi ele é muito bom, que é um outro software, que ele tem tanto um modelo de SIG como tem um modelo de processamento de imagem e um modelo geoestatístico muito bom, por sinal. E eu peguei o Idrizi. Você acredita que numa tarde eu fiz tudo o que eu tinha passado uma semana para fazer? Sim. Então, vejam, a questão não é o software, a questão é a necessidade. Então, isso é importante. Agora, para conhecer isso, você precisa conhecer as outras ferramentas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o SGI Citim, trabalhei com o Idrizi na minha época de mestrado, era o que nós trabalhávamos. Eu fiz mapas, Abimael, quando a gente não tinha essas ferramentas, utilizando o CorelDRAW. Sim. Utilizava o Corel Trace, tá? Pegava aquele dado e depois fazíamos. Aquilo foi uma técnica, nós fizemos um curso na época na Unesp, com um geólogo, que hoje ele é professor, ele era da CPRM, hoje ele é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Sérgio Guerra. Ele tinha feito essa estrutura de treinamento para a CPRM, esse curso. Então, ele deu esse curso lá na Unesp. E todos nós fizemos e começamos a aprender a fazer produtos utilizando o CorelDRAW. Então, vejam, quanta coisa já se passou. Hoje em dia nós temos ferramentas. Por exemplo, o Idrizi ele tinha uma saída gráfica que era muito ruim. A gente saía o dado, passava para o CorelDRAW para poder fazer o acabamento, a perfumaria da coisa. Hoje a gente consegue fazer mapas de qualidade utilizando o ArcGIS. Então isso, Abimael, é por isso que eu falo, isso é a vivência, por isso que é importante a gente ter essa continuidade, esse aprendizado, saber que a coisa não para, não ficar ali num único ponto, num único posto, achando que já conhece tudo, porque isso, na verdade, não é uma realidade. Perfeito, Edilson. Eu acho que só essa finalzinho aí já vai. O pessoal, quem prestar atenção, já ganhou uma consultoria grátis aí, Edilson. Então, mais uma vez, para encerrar, né? Eu agradeço muito a sua participação e vou pedir aí para todo mundo, né? Que é o clássico, né, pessoal? Deixa o like, a partir de agora, compartilha, conta para mais gente, deixa nos comentários nomes de pessoas, professor. A gente já tem uma lista, viu, Edilson? A gente já tem aí quase
10 convidados. A questão eu achei que durante a pandemia fica mais fácil, né? Mas você sabe, você é um deles. A correria digital ficou muito maior, na verdade, com a pandemia. Então, em breve, vocês terão outros convidados aí. E eu espero realmente que seja uma série muito interessante, como já está sendo. E, pessoal, assinem aí o canal, deixem comentário, deixem o like, que a gente vai continuar esse projeto e vem agregar. Inclusive, Edilson, se você tiver aí com o tempo, encontrar manuais, material, manda foto pra gente também, que a gente vai colocar no site. Até isso tá se perdendo, né? Muito material físico, disquetes, etc. Eu até tô procurando softwares antigos, por exemplo. Quem sabe a gente encontrar o ArcGIS-1, né, o ArcView. Fazer rodar é outra história, né? Mas a gente tá... A ideia é a gente começar a fazer uma preservação disso aí também, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos e a gente se vê na próxima edição do RetroGIS, que é um misto de podcast com vídeo, com conversa, mas o principal, toda boa história começa com um mapa e a gente quer contar e registrar a história do geoprocessamento no Brasil por aqueles que a fizeram. Muito obrigado e até a próxima.